Temos aí a protoboard que normalmente eu solicito para comprar, ela tem o dobro desse tamanho aí. A gente diz aqui que ela tem aqui ela tem um barramento horizontal, aqui onde está azul, específico para distribuir a alimentação para a montagem que vai ocorrer aqui no meio. E ela tem um outro par de barramentos aqui, que na protoboard que eu indico para vocês, tem outra dessa aqui do lado. Tem mais um barramento desses aí do lado. Uma protoboard de 2 barramentos aí. A montagem, ela normalmente ocorre aqui no meio. E a alimentação vem da fonte e a gente normalmente deixa ela disponível. Se depende da complexidade da montagem, a gente pode deixar o dispositivo disponível aqui, aqui no outro também. A gente usa as cores, né? O vermelho positivo e o azul negativo. Agora, se eu trocar e não me perder, também vai dar certo, porque não tem nada ligado. Isso aqui é só uma matriz de contatos elétricos feita possa montar circuitos sem precisar soldar para poder fazer protótipos, ensaios, tirar, trocar componentes, sem precisar estar fazendo soldagens e dessoldagens aí. Então, claro que se você trocar, botar o negativo no vermelho e o positivo no azul, vai facilitar você se confundir quando precisar buscar o positivo ou negativo. Mas eletricamente não teria problema, funcionaria. Se essa protoboard não tivesse os pintado o azul e o vermelho, você escolheria em qual barramento você colocaria o positivo. Dependendo da montagem, você poderia colocar o positivo num barramento aqui e ainda fazer uma pontezinha com o fio para baixo e tudo isso virava positivo. Porque esse barramento da protoboard, esses furinhos estão todos interligados na horizontal aqui, ó, por dentro, com o metal condutor. Todos interligados assim. E os outros de baixo, todos interligados assim. Então, esses não estão interligados com o de cima. Lá embaixo a mesma coisa. Então, estão interligados horizontalmente. E esses do meio, esses 5 aqui, ó, eles estão interligados verticalmente. 5 em 5 verticalmente ligados. Então, o PowerPoint aqui, ó, nós estamos 5 conectados aqui. Aqui há um isolador, é um separador, ou seja, não existe conexão entre os 5 de cima e os 5 de baixo. Não existe conexão. Isso aqui é um isolador, um separador, até é rebaixado ali. O protoboard tem basicamente essa estrutura. Os corredores horizontais, destinados principalmente a levar a alimentação, e esses verticais que são os nós, é um nó. Imagine esses 5 furinhos com um nó pré-pronto. Quantas coisas você pode emendar? 5 coisas. Ah, mas eu preciso emendar 8. Então, emenda um nó no outro e sobraram 8 furinhos. Então, cada 5 furinhos desses, vocês podem imaginar como um nó de uma emenda. Eu posso emendar só 2 coisas, mas posso emendar 3, ou 4, ou 5. Tá? Num nó desse aí, eu consigo emendar 5 coisas. Olha, internamente aqui, ó. Esse metalzinho interno, na vertical ali, ó, permite emendar 5 coisas. Mas eu posso emendar 2 também, não tem problema. Mas posso emendar 5 coisas. Aqui está mostrando, ó. Está mostrando que o fato de colocar aquele fio verde e aquele fio vermelho naqueles 2 furinhos lá, fez com que eles ficassem emendados. E aqui está mostrando um pouquinho do metal do outro barramento, do barramento horizontal, que daí é ao contrário desse aqui. É isso a protoboard. Um exemplo aqui, ó. Ó, um detalhe a mais. Algumas protoboards, pessoal, aqui no meio, aqui onde eu estou circulando, algumas protoboards têm interrupção desses barramentos. Então, daí, nesse caso, se caracterizam em 4 barramentos horizontais. Um interrompe, outro. Aqui embaixo, um interrompe, outro. Ficam 4 pequenos barramentos. Se eu precisar
que o negativo vá até lá longe, eu boto um fiozinho ali no meio e ele ficou igual a esse aí, inteiro. Se a protoboard tiver pintada assim, está claro que ele é inteiro. Tem umas pequenininhas, mais ou menos desse tamanho, mas que não tem nada pintado, eu já localizei que ela tem duas interrupções do barramento, tem uma por aqui e outra por aqui. Tem que até cuidar. Antes tem que dar uma estudada nela, para não achar que você colocou a alimentação aqui no início e que ela chegou lá no fim. Tá? Aqui tem uns exemplos rápidos de montagem que não são do nosso exercício e que eu nem usei os barramentos para distribuir alimentação, como no caso do nosso exercício. Aqui mais o foco é a montagem, olha só. Peguei o positivo da fonte, liguei num nó de 5 pontinhos. Na mesma linha, liguei um resistor, ou seja, ficou emendado. O outro lado do resistor, eu liguei num outro nó de 5 pontinhos. Em qualquer um desses furinhos aqui, eu liguei outro resistor. Tanto faz, ó, eu liguei esse resistor R1 nesse furinho. Sobraram 4 furinhos. 4. Tanto faz qualquer um dos 4 furinhos que eu ligasse o R2, ele estaria conectado com o R1. Daí o R2 veio para cá, também liguei o R2 num furinho, sobraram 4 furinhos. Qualquer furinho que eu colocar o R3, ele estaria conectado. Daí liguei o R3 num furinho e num outro furinho liguei o negativo da fonte. Pronto, temos um circuito aí, série, R1 em série com R2, em série com R3, e todos alimentados pela fonte. Muito embora eu não usei aquela lógica correta da protoboard, que é de levar a alimentação pelos barramentos horizontais. Mas funcionou, e funciona. Olha só, usei 2 nós da protoboard. A protoboard é cheia de furinhos, mas eu peguei 2 nós, de 5 furinhos cada nó. Cada nó tem 5 furinhos. Eu usei 4 furinhos de um lado, de um nó, e 4 furinhos do outro nó. Sobrou um furinho só em cada nó. Mas eu consegui fazer uma ligação em paralelo bem tranquila. O R3 está emendado com o R2, que está emendado com o R1 do lado esquerdo, e também está emendado com o positivo da fonte. Já no lado direito, o R3 está emendado com o R2, que está emendado com o R1, que está emendado com o negativo da fonte. E entendam bem que, se eles estão na mesma linha, não importa a ordem que eles estejam ali, se eu trance, bote o R2 para cima, o R3 para baixo, não importa. Imaginem aquilo ali como um nó que eu posso emendar 5 coisas. Tanto faz a ordem que eu botar ali, estou usando o nó. Aqueles 5 furinhos da protoboard, assim, ó, estão emendados, não importa quem eu bote primeiro, quem eu bote em segundo, se alguma coisa tiver colocada nessa mesma coluninha aqui, vai estar emendado. Um circuitinho misto, o positivo vem aqui, ó, pega um nó para a gente poder emendar no R1, o R1 vem aqui, e no mesmo nó que o R1 foi colocado, nós temos um R2 e um R3, ou seja, o R1 recebe alimentação, ele está em série com o R2 que já está, ó, abrindo junto para o R3, tipo um paralelo, e é um paralelo. Mas o R3 vem aqui, ó, e está emendado com o R4. Então o R3 e o R4 estão em série, e os dois juntos estão em paralelo com o R2. E por fim, sozinho aqui em série, nós temos o R5, que está ligado no negativo. Então nós teríamos ali, ó, um R1 no positivo, depois nós temos o 3 e o 4 em série e em paralelo com o R2. Aqui mais é para exemplificar, né? Aqui nós temos o R4, o 5 e o 1 ligado no positivo. No outro lado, o 4 e o 5 estão juntos, ou seja, eles estão, então, de fato, esses três estão em paralelo. Mas esse paralelo está em série com o R2, que está em série com o R3, que está no negativo. Ó, pessoal, como em todos esses exercícios, eu usei a conexão mais correta da distribuição da alimentação na proto, né? Peguei o positivo e coloquei no barra aqui por cima,
e peguei o negativo e coloquei no barramento azul aqui por baixo. E eu estou com uma proto aqui nesse meu simulador, que é uma proto, que eu usei para fazer isso, que é uma proto onde não há interrupção no meio desse barramento. Então, ao fazer essa conexão dessa bateria, dessa fonte, podia ser o carregador de celular de vocês ligado na tomada e o fio positivo identificado já ligado lá em cima e o fio negativo identificado ligado aqui. Aí vocês teriam 5 volts disponível para montar. É assim que a gente trabalha na prática lá na escola para que vocês tenham autonomia em casa. Que vocês usem esse carregador de celular, eles separam os pininhos e o positivo fica em cima, o negativo fica embaixo. Quer dizer, pode trocar também, né? Mas eu sugiro manter o padrão, positivo em cima, negativo embaixo. Certo? Isso aí é uma organização da montagem. Algumas protoboards, ou as protoboards em geral, tamanho médio que a gente pediu, ela vem com uns bornes redondos aqui, mas esses bornes, eles também não têm nenhuma ligação elétrica. Eles servem para a gente entrar com um plugzinho no borne, e o borne, embaixo do borne, a gente abre a capinha dele, prende um fiozinho e traz para cá, por cima mesmo. Então, os bornes são auxiliares também, são só para a gente poder entrar com um plug dentro daquele borne, e daquele borne a gente coloca onde a gente quer o positivo e o negativo. Então, numa protoboard, partam do princípio que vocês vão ter uma fonte de alimentação de corrente contínua. Vão ter que distribuir o positivo e o negativo para a montagem. E vão usar corretamente esses barramentos horizontais para isso. Certo? Se eu botasse a fonte lá do lado direito, não teria nenhum problema. Mas a gente costuma botar do lado esquerdo. Lembrando, ó, cada 5 furinhos desses aqui estão emendados, é um nó, e aqui embaixo os outros 5 estão emendados, é outro nó, e aqui no meio existe uma separação, não tem emenda em relação ao conjunto de cima e o conjunto de baixo. Então, olha só o que acontece com esse. A gente monta a protoboard usando componente eletrônico e fios, normalmente. A gente chama de jumpers ou fios. Às vezes os alunos compram pronto na internet os cabinhos, já com os conectorzinhos bonitinhos. Até sugiro que quando comprar, vocês peguem um multímetro e testem eles, a continuidade deles, né? Coisa que o pessoal de PI já estudou lá. Tá? Para esses jumpers, às vezes, eles vêm com algumas falhas e alguns não estão com continuidade de um lado para o outro, porque é feito por máquinas. E às vezes eles devem testar por amostragem, e daí deve falhar alguns deles. E daí a gente passa um trabalhão, às vezes, para achar um defeito, e é só um fiozinho que um lado não está com o conectorzinho dele colocado. Então a gente monta usando componentes e condutores, normalmente é isso. O que foi feito aqui, ó, ao colocar esse fio vermelho? A gente buscou o positivo que foi disponibilizado no barramento horizontal, e jogamos para esse nó de 5 furinhos aqui, esse nó de 5 possibilidades de conexão. E emendamos nesse nó também o resistor R1. Ou seja, o que a gente fez foi ligar o positivo no R1. E o outro lado do R1 largamos no outro nó de 5 furinhos, mas no mesmo nó de 5 furinhos ligamos o R2, ou seja, a gente conseguiu emendar o R1 com o R2. E o outro lado do R2, a gente largou num outro nó. Foram usados, ó, um nó da protoboard, outro nó da protoboard e outro nó da protoboard. E daqui saiu um fio que veio para o alimentação. Por que eu não puxei o fio aqui de baixo? Bom, porque aqui está separado, está isolado. Eu não poderia, se eu puxasse direto daqui para cá, esse fio não estaria conectando no R2. Porque aqui está separado, eu tive que puxar lá de cima o fio. Com isso, nós temos exatamente esse circuito da direita ali. Notem que não tem muito mistério, pessoal, principalmente agora, por enquanto, com resistores, né, claro. Vocês vão fazer com CIs, com um simulador lá que eu achei bem legal para vocês. Tá? O que acontece com esse segundo? Vamos fazer ele de forma diferente, mas é o mesmo circuito, né? Ó, o positivo continua disponível no barramento horizontal. Foi usado um fio para conectar no R1. Bom, isso está igual. Mas daí, nesse outro barramento, nesse outro nó de 5 furos, eu emendei aqui e liguei nesse outro nó
de 5 furinhos aqui, aonde eu liguei o negativo. Então, nós temos o mesmo circuito, R1 de série com R2. Aqui, muito semelhante, né? Eu mantive a mesma ligação, o positivo entra no R1, nesse nó. O R1 está nesse nó, então está emendado com o positivo. O outro lado do R1 está nesse nó, que é o mesmo nó que o R2 está. Então, o R1 está emendado com o R2. O outro lado do R2 está neste nó, mas neste mesmo nó está o R3, ou seja, o R2 está emendado com o R3. E o outro lado do R3 está nesse nó, só que nesse nó também tem um fio conectado no negativo, ou seja, então esse lado do resistor está no negativo. Temos o circuito R1, R2, R3 em série. Complicou, mas fez a mesma coisa, olha o circuito, né? Por que eu faço assim? Porque a gente criou um método um pouco diferente de ensinar vocês, então, para já vocês verem que não tem um padrão, né? Claro que até tem uma forma mais estética, eu montaria, eu enxergo melhor o circuito assim, do que montado assim como ele está, ou até montado assim, horizontalmente, que nem esse de cima aqui, ó, é mais fácil entender que a montagem está cheia de fios que não precisa. Eu preciso de 2 fios para fazer essa montagem. E se bobear, eu nem preciso de fio, porque eu posso botar o resistor direto lá para cá. Não precisaria de nenhum fio para montar isso aí. Só os 3 resistores, se eles alcançar de um lado do outro para a prota. Tá? Mas aqui mais para vocês verem, ó, o positivo entrou no R1. Aqui não tem ligação elétrica com esse fio verde. O fio verde não está entrando nesses furinhos aqui. Né? Só o positivo no R1. O outro lado do R1 está emendado com esse fio. Esse fio vai até este nó. Nesse nó, ele emenda-se com esse condutor. Esse condutor atravessa essa parte isolada e emenda nesse nó. Nesse nó, emenda-se com esse condutor também. Esse condutor vem e emenda nesse nó. Nesse nó, nós temos o R2. Aqui que fez a emenda do R1 com o R2. Quer dizer, 3 fios totalmente desnecessários, né? Mas está certo. Está ligado certo. Sim, sim. É E mais para aqui, pede uma coisa também, né? Eu acho também para que dá. vocês entenderem, foi mais para vocês entenderem que aqui não ia. Ah, professor, às vezes o aluno gosta de perguntar assim, ah, professor, eu faço sempre assim, sempre assim. Não, tem que entender. Se você entendeu, você faz. Né? O que eu posso dizer para ti é, se eu olhar esse e o outro, eu dizer, olha, dá para ser mais racional a tua montagem. Dá para ser menos fios, porque quanto mais emenda tu tem, mais chance de mau contato. Mais incomodação tu pode ter. Daí o R2 veio aqui, ó, um outro fio emendou nesse nó, daí outro fio puxou para cá para emendar com o R3. E o outro lado puxou para cá, eu podia puxar um fio inteiro aqui para baixo, mas eu puxei para cá para depois botar outro fio para cá, para ajudar vocês a entender a estrutura da protoboard. Mas para isso, não faz sentido. Se eu tenho essa protoboard toda disponível, não faz sentido eu fazer isso. Eu posso fazer isso ou até melhor que isso. Certo? 3 vezes o mesmo circuito. Aqui, então, também, olha só como a gente fez aqui, ó. Puxei o positivo para cá, usei um nó para puxar um fiozinho para cá. Nada impediria de eu puxar esse positivo já aqui para dentro. Um fio só. Puxo o positivo direto aqui para dentro, um fio só. O R1 e o R2 estão nesse lado esquerdo juntos, emendados, e do outro lado eles estão juntos, emendados, e vêm para o negativo. Então, assim, ó, uma simplificação básica, nesse caso, estão sendo usados 4 jumpers, 4 fios. Uma simplificação boa aí era usar 2 fios só e deu. Mas mais para vocês entenderem o protoboard, ficou um pouco mais didático. Tudo bem? Olha só, mesma lógica do que eu fiz antes, né? Se dá para complicar, por que nós vamos simplificar? Na verdade é o contrário, né? Se dá para simplificar, por que vamos complicar? Mas olha só que ligação é essa. A mesma. Voltamos aqui, ó. O positivo entra no R1 e no R2. E o negativo entra no outro lado do R1 e do R2. O positivo entra no R1, faz ponte,
e entra no R2. Ou seja, o positivo entra no R2. E o É o con... positivo entra no R2, faz a ponte e entra no R1. Sim, tá certo. É o contrário, o nome aqui é o contrário. Mas o positivo entra no R1 e no R2. De um lado deles. Resistor é um componente que não tem lado, então isso não faz diferença. Não tem polaridade. O outro lado dos resistores, o outro lado deles, estão juntos e estão ligados no negativo. Resultado? Mesmo circuito. Entendam que dá para montar de várias formas o mesmo circuito. Claro que se eu olhar para esse circuito e olhar para esse de cima, esse eu vejo, isso aqui está em paralelo, está muito claro que está em paralelo. E se eu olho para esse, eu boto, o que é isso? No fim está tudo em paralelo mesmo. Então a montagem é relevante, a forma que você escolhe montar, ela é relevante para você entender a tua montagem, para você fazer É um manutenção. trabalho mais relaxado, né, Stor? Daí. Isso para você fazer manutenção. Claro que às vezes você está montando um circuito muito complexo, tem que acrescentar alguma coisa, está numa situação difícil, às vezes o pessoal tem que fazer algumas situações mais diferentes, mas se fosse essa montagem nesse espaço que a gente tem aí, não, essa aí é muito mais complicada do que esta anterior. Não faria, faria essa aqui, ou faria outra ainda, tem outras simples também de fazer. Aqui nós já temos, então, um circuito misto. Aqui, vamos olhar à direita. O positivo entra no R2 e no R1, o esquema elétrico, ali do lado. Então, vamos lá. O positivo veio e entrou no R2. Mas aqui por cima, ó, ele veio e também entrou no R1. Mas olha só, o R2 e o R1 estão juntos. Eu não estou enxergando essa ponte aqui, ó, do R1 com o R2, ó. Na protoboard, eu não enxergo essa ponte. Não, é porque o R2 veio por positivo e o R1 veio para o positivo. Então, a ponte do R1 para o R2, ela está no positivo aqui em cima. Ó. Os dois estão no positivo. Então, a gente vai seguindo. Ó. R2 positivo. Bom, e o R2 já vai direto para o negativo. Então, o R2 está no positivo e o outro lado dele está no negativo. É o que está aqui. Está em paralelo com a fonte aqui, ó. O R2. E agora, o R1? O R1 recebeu o positivo. Recebeu o positivo aqui, à direita aqui, ó. Mas ele é emendado com o R3. Ele está aqui num nó sendo emendado com o R3. E o outro lado do R3 vai para o negativo. Poderia vir, olha só, poderia pegar um fio, trazer direto para o negativo. Ele vai para o negativo. Mas aqui foi feito o seguinte, ele vem para esse nó, desse nó vem para esse mesmo nó que está o R2, que já está no negativo. Então, esse ponto está, de fato, no negativo. Tá? Talvez se montasse, se enxergaria mais parecido com o circuito. Aí está muito claro, ó o que eu falo da montagem de uma forma mais racional. Que montagem mais óbvia, né? Nós temos o positivo num nó com 5 furinhos. Só sobrou um furinho vazio. Nós temos quatro conexões aqui. 3 resistores e o positivo. Ou seja, o lado esquerdo desses 3 resistores tem positivo. E o lado direito desses 3 resistores tem negativo. Muito, muito claro nessa montagem. Bem tranquilo, Stor. Essa aí também, a forma que ela ficou montada, ela, apesar que o pessoal teve às vezes, uma dificuldade em outra que eu recebia pedindo dicas, mas se a gente olhar, ela também é uma montagem bem clara, olha só. O R1 e o R2 juntos recebem positivo. O outro lado deles está junto, isso então fica claro se eles têm um lado junto e o outro lado junto, é claro que fica uma ligação paralela. Então, o 1 e o 2 estão em paralelo. E dali sai um fio
né, que vai para o R3 e o R4, que também estão juntos de um lado e juntos do outro, estão em paralelo. E depois vai deixar eles dois em série daí, né, senhor? Daí desce aqui para o negativo. Os dois conjuntos paralelos estão em série. É um circuito misto. Né? Se nós tivéssemos, por exemplo, para o R1 100 ohms e para o R2 100 ohms, teríamos 50 ohms aqui, né? Dois iguais em paralelo dá a metade. Tivéssemos 100 aqui para o outro e 100 para o outro, teríamos 50 aqui. Depois nós somaríamos os dois 50. Se fossem 4 resistores 100 ohms, teríamos aí 50 ohms, 100 ohms. 4 resistores de 100 ohms, teríamos aí 100 ohms de resistência só. Né? 2 de 100 aqui se transformam em 1 de 100. 2 de, em 1 de 50. 2 de 100 se transforma em 1 de 50. Em 1 de 50. Depois é série, 50 mais 50, que dá os 100. Bom, não é o caso da aula de eletro aí, não. A J, vamos lá. Olha só. Positivo entra aqui, entra no R1, sai. Esse nó emenda um fio no R1 que vem para o R2. Poderia o R2, certo, né? Para que esse fio, né? Vamos botar o R2 aqui direto. Mas aqui era para você estudar a protoboard, esforçar para entender. Tá? Então o R2 poderia estar emendado direto ali, daí o R3 poderia estar ali também, e o R4 está junto aqui também. Positivo no 1, o 1 está em série com o 2, que aí tudo bem, é positivo no 1, o 1 está em série com o 2. Agora o 2, a saída do 2, o outro lado do 2, está nesse nó. Está indo para esse fio, que vem para esse nó, que está vindo para o R4. No mesmo ponto que veio para o R4, está indo para o R3. Ou seja, o R2 vai para o R4 e para o R3. O R2 vai para o R3 e para o R4. Para os dois. E tanto o R4 quanto o R3 estão no negativo ali. Ó, esse aí, K. Nós temos o R1 em série com o R2. E olha como esse esquema é estranho mesmo, né? É um esquema estranho. Porque o R2 vai para o R4 e também vai para esse outro. Ou seja, o R2, a saída do R2 aqui, a saída do R2 aqui, vai para a entrada, vamos chamar de entrada do R3 e entrada do R4. Ou seja, a saída do R2 vai para a entrada do R4 e para a entrada do R3 aqui no esquema, ó. E a entrada do R3. Mas poderíamos seguir o série, a princípio parece um série aqui, né, ó. R1 emenda com R2, R2 emenda com R4, R4 emenda com R5, R5 emenda com R3 vem para o negativo. Ou seja, se a gente tirar esse fio verde aqui, ó, se eu tirar esse fio verde ali, ó, se eu tirar esse fio verde, nós temos R1 em série com R2, em série com R3, em série com R5, em série com R3, ó. Ficaria aqui, ó. Série, todo misturado, mas em série, entre o positivo e o negativo. Mas, com a colocação daquele fio lá, a gente faz um curto-circuito entre a entrada do R4 e a saída do R5. Que é esse fio aqui, ó. O fio verde. Esse fio verde aqui é o mesmo esse fio ali no esquema. Tá? Então, se eu tiro aquele fio, se eu só tirar esse fio fora, eu tenho os 4 resistores em série. Deixando esse fio, o R4, eletricamente, o R4 e o R5 nem existem.
Nós temos o resultante desse circuito aí seria R1 em série com R2 e em série com R3. Mas, bom, o que vocês me dissessem o que está montado. E o que aquilo ali, certo ou errado, mas o que está montado é aquilo ali. Esse aqui surgiu dúvidas, né? Porque também tem uma questão estranha ali, né? Está tudo meio espalhado. Vocês viram como para montar um circuito paralelo, como a gente pode fazer ele de forma bonitinha, né? Olha aqui, ó. Como para montar um circuito paralelo, a gente pode achar uma forma mais bonita de fazer ele, mais organizada. Não precisa ser essa, mas dá para achar formas mais organizadas do que essa aqui. Na verdade, é tudo praticamente em paralelo com apenas com um errinho, ou com uma parte incompleta. Aí. Se a gente olhar, ó, o R1 está ligado um lado dele no positivo? Está. O R2 tem um lado no positivo? Tá. E esse positivo desce, vem para cá. E o R4, então, tem um lado no positivo? Tem. O R4 tem um lado no positivo. O R3 tem um lado no positivo? Tem. Tem. Então, a gente, olhando ali com calma, a gente percebe que todos esses resistores têm um lado ligado no positivo. Todos. Em circuito mais complicado, se vocês quiserem marcar no resistor, ó, um pontinho do lado esquerdo deles, de um lado padrão, para vocês não se perderem, marquem, para saber, agora eu estou olhando esse lado, agora eu estou olhando o lado sem o pontinho, agora eu estou olhando o lado com o pontinho. Tá? Então, tem positivo num lado de todos os resistores. Está claro isso? Isso está representado aqui, ó. Tem positivo em um lado de todos os resistores. No esquema aqui embaixo, estou fazendo aqui, ó. Aqui embaixo. Positivo em um lado de todos os resistores. E o outro lado? Bom, o outro lado desse cara aqui vem para esse nó, vem para esse fio e está no negativo. Uhum. E o outro lado desse está aqui, ó, está no negativo também. E o outro lado desse R5 vem para cá e está no negativo. E o outro lado desse vai para lá, vem para cá e está no negativo. E o outro lado desse vem para cá e... Então, aqui nós temos uma coisa diferente, né? Aqui. Nós temos a saída desse resistor aí, ó, que é o R2, totalmente desconectada, totalmente solta. Ah, será que a intenção era estar todos em paralelo? Então, o que falta é um fiozinho aí, verde até o negativo lá. Faltaria um fiozinho daqui para cá, aqui para baixo, ou daqui do negativo para cá. Né? Então, se a intenção era que todos ficassem em paralelo, falta um fio para cá. Mas, como eu solicitei para vocês dizerem o que está montado é isso. Bom, o R2 está sem conexão. Isso que está montado. Se atrapalharam um pouco aí, ficaram com dúvidas aí na hora de ligar. Essa aí era mais pegadinha, mas depois deu para resolver. Com firmeza. No início a pessoa, eu não estou enxergando alguma coisa, né? Será que eu não estou enxergando alguma coisa? Não, são questões para ter mais convicção. Eu estou olhando ali, os 5 furinhos são um nó. Só entrou um componente naquele nó, então não seguiu para lugar mais nenhum. Tá? Por fim, o LED é um componente eletrônico semicondutor, que ele é polarizado, ele tem lado positivo. Quando pega ele novo, o maior é o mais, o menor é o menos. Os terminais maior, terminal maior é o positivo e o terminal menor é o negativo. E ele, os LEDs têm um pouco em função da cor, ou brilho, mas a tensão do LED sobre o LED ela pode variar um pouco, 1.8, 2 volts, 2 volts e meio.
às vezes, né? Mas a tensão sobre o LED, a gente pode meio que tornar padrão em torno de 2 volts, ou 1,5 volt, a tensão sobre um LED. Então, se eu estiver alimentando um circuito com 12 volts, eu não posso aplicar os 12 volts no LED, que vai exceder a tensão, isso vai provocar um excesso de corrente, e o LED pode queimar. O LED funciona bem ali com 20 miliamperes, pode aplicar mais, depende do tipo de LED, mas não precisa mais que 20 miliamperes. Até 10 miliamperes ele brilha, e até com menos ele vai brilhar também. Então, 10, 20 miliamperes ele funciona bem. E quem então vai limitar essa corrente dele é a inserção de um resistor em série, inserção de um resistor em série, para que a corrente sobre ele se mantenha dentro da corrente que a gente quer que ele funcione. Eu não vou trabalhar aqui agora com a matemática, parado algo para explicar essa matemática para vocês. Nós estamos trabalhando mais, eu estou direcionando mais o nosso estudo em função das circunstâncias, né, no caso da pandemia, a gente está parado em aulas, as questões mais fundamentais do nosso ensino. Então, no nosso caso, é conseguir usar a protoboard, depois conseguir trabalhar com circuitos integrados, tendo uma noção básica da eletrônica digital. Então, eu vou focar mais aqui na prática. Então, olha só, se eu tiver 12 volts aqui, eu tenho 2 volts no LED e sobram 10 volts para o resistor. 10 volts, U igual a 10 no resistor. Se eu quero 0,02 amperes no LED, que são os 20 miliamperes, eu então vou ter que ter 0,02 amperes no resistor. É um circuito sério. A característica do circuito sério é que a corrente que passar num lugar, obrigatoriamente tem que passar no outro, porque não tem outro caminho. Só tem um caminho para a corrente. Então, se eu tenho uma tensão de 10 volts no resistor e uma corrente de 0,02 ampere, qual é o valor do resistor? 500 ohms, e a gente vai ter nós vamos garantir os 20 miliamperes no resistor. E a gente pode variar um pouquinho. Bota um resistor de 1K em série com LED que vai dar tranquilo. Claro que se eu subir, professor, eu estou trabalhando com 50, 60 volts contínuos, mas então vamos prestar atenção. Eu estou trabalhando com 2 volts, então vamos prestar atenção, senão eu vou botar 1K e não vai brilhar, vai ficar muito fraco. Então, a gente costuma botar um resistor de 1K, tem uma boa flexibilidade. Um LED desses 10 milímetros, 5 milímetros, pode funcionar aí de até uns 80 miliamperes, dependendo do LED. Mas o brilho dele, com 10 miliamperes, já tem um bom brilho, às vezes até com menos ele dá um brilho legal. Então, o que acontece é que esse resistor tem que ter em série com LED, a menos que eu esteja alimentando o LED já só com 2 volts, só com a tensão dele, mas que não é o que normalmente acontece. O LED, para nós, em eletrônica digital, vai ser o nosso sinalizador de nível alto e nível baixo. O LED acendeu, para nós vai ser nível alto. O LED não acendeu, vai ser nível baixo. A gente vai fazer essas montagens aí. Tô carregando ali ainda, abrir um novo desenho, eu pedi ali, para vocês terem uma ideia de onde saíram aquelas proto ali que eu fiz. Nós temos aqui, um simulador. Ele monta a protoboard e a gente pode fazer o esquemático e até a placa de circuito impresso, questões que nós não chegamos a entrar, né? Talvez no quarto ano vocês façam um pouco, mas o objetivo aqui, para nós, é o fato de que a protoboard ele já nos ajuda aqui, porque a gente tem aqui componentes eletrônicos aqui, à direita aqui, que permite a gente fazer alguns ensaios aí, Temos aqui o que eu estava usando, né? Vou colocar o positivo ali, Vou colocar, aqui eu não estou nem cuidando cor de fio, dá para trocar, né? Que esse aplicativo, senhor. Dá para trocar as cores de fio aqui. Daí eu vou pegar resistores, tá? Vou ligar, vou trazer esse resistor aqui, Tá ali. Vou trazer outro. Daí eu posso trabalhar com os que eu falei para vocês, as ligações mais simples. Aí tem 3
Já tem 4 resistores em série aí, né? Ó. O pessoal comete uns erros assim, ó, no início da prática. Esse aqui, ó, por exemplo. Ó, o primeiro resistor está em série com o segundo, em série com o terceiro, em série com o quarto. Parece estar em série com o 5, né? Com o quinto. Só são vizinhos. Isso é um erro que acontece no começo. Parece que eu emendei. Não, eu não emendei. Os 5 bornes, que é um nó, são aqui e os outros são aqui. Ou eu levo ele ali para cima ou aqui para baixo e eu emendo. Né? Daí, se quiser botar um condutor, bom, daí eu boto um condutor aqui por negativo. Eu tenho 5 resistores em série. Opa! Isso não. Aqui. 5 resistores em série. Ah, então isso dá para fazer. E daí, se ele vai me mostrar aqui o esquema. Tá lá, ó, mas claro que é um esquema todo, tem que trabalhar, aprender a trabalhar nele, mexer as coisas, mas as ligações ele deu aqui. Às vezes fica trançado, mas ele deu as ligações, eu estou com ele sim. Ó, como estão em série. Ah, parece que está faltando uma conexão para o positivo. Eu não liguei ele no positivo da fonte. Agora eu liguei. Daí a gente vai olhar lá no esquemático, ele está ligado aqui também agora. Então, minha proposta não é que a gente trabalhe com ele, porque nós vamos trabalhar com lógica digital. Então, nem apresentei ele, vou apresentar um outro para vocês mais simples, específico, a lógica